Olá, está começando o ES News Entrevista aqui na tela da Rede TV Espírito Santo. Já estamos no ar, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje nós vamos falar sobre produtividade, como aumentar a produtividade, também como melhorar o espírito de liderança. Isso dentro das organizações, das empresas. Quem está aqui com a gente hoje, o nosso convidado, ele é escritor pela Quality Mark, uma editora muito consagrada no nosso país, mas também é consultor empresarial. Já trabalhou em grandes multinacionais e com toda essa experiência, inclusive fora do Brasil, no Japão. Ele hoje é consultor, dá palestras às empresas e também é escritor nas horas vagas, como ele mesmo diz. Nosso convidado é o Getúlio Apolinário Ferreira. Seu Getúlio, seja muito bem-vindo, que alegria recebê-lo, viu? Muito obrigado e vamos em frente, né? Vamos ajudar a melhorar o nosso país. É isso, né? E eu acho que quando a gente fala de melhorar o ambiente, o ambiente de trabalho, o ambiente organizacional, né? A gente está falando do ambiente das empresas, é um grande caminho, é um caminho bem interessante para a gente melhorar o nosso país. Porque a gente está melhorando, mexendo diretamente com a economia e com o aumento de produtividade, né? Correto. Se a gente observar, eu até cito aqueles filmes antigos de Charlie Chaplin, não é? Quando ele criticava o sistema de produção de carros. Na época a Ford fazia o maior sucesso. O filme Tempos Modernos. Tempos Modernos. Você vê que a luta é antiga, né? E é mesmo, né? Continua, né? Continua. E ele falava muito sobre o crescimento da indústria e o comportamento dos supervisores, dos operários. Ele dizia que a indústria estava segmentando muito a cabeça do operário e não deixava ele expandir criatividade, inovação e mudança dos patamares de produtividade. Sim. Então, a luta é antiga, porém ela continua valendo até hoje. A gente pode dizer que talvez nós avançamos aí, mas ainda falta um caminho a ser percorrido. Avançamos, todo ano a gente tem uma novidade. Hoje se fala muito em inteligência artificial, não é? Se fala muito dos recursos tecnológicos, de inovação, mas se a gente olhar o passado, tem até um livro chamado As 1001 Invenções que Mudaram o Mundo. Então, se a gente pegar aquele livro e começar a olhar, a gente vê que a luta ainda é muito mais antiga. Sim. E nós não podemos parar. Tem um autor que é famoso aqui no nosso ambiente brasileiro, que ele fala o seguinte: não se preocupe com o futuro. Sabe por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer lá. Então, nós temos que fazer agora o presente. É isso. E o presente é melhorar tudo que está na nossa mão. Seu Getúlio, a gente conversava aqui um pouquinho antes de começar o programa, o senhor me trouxe uma frase que me marcou muito. O senhor falou que nós temos muitos chefes nas organizações, Isso, nas empresas. Mas o grande desafio é que esses chefes se tornem líderes. Exatamente. É um desafio muito grande. Muito grande. Existe um quadro que a gente usa muito nos treinamentos, que coloca o chefe em duas posições. O chefe, onde ele executa aquele famoso refrão: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Sim. É a chamada linha de restrição. Ele coloca aquele pensamento, aquele comportamento em cima dos colaboradores. E tem um outro chefe, né, aberto, democrático, que pratica a linha de concessão. Esse chefe é o que mais tem de aproximado com a liderança real, tá certo? Porque ele faz com que o colaborador, né, se sinta até mesmo como um líder também. E não participa apenas das decisões. Exatamente. Não é isso? Você abre espaço para que ele também possa participar. Então, nós temos duas linhas, uma de restrição e uma de concessão. O autocrático e o democrático. Sim. Então, nós temos que... A educação é que traz o autocrático para a linha democrática. Sim. Não é? Porque a educação ela tem que ser entendida em duas etapas. Uma, desenvolver habilidades. E a outra, entender a qualidade de vida. Educar para a vida. Você tem que juntar os dois. A pior coisa que pode acontecer é um chefe com habilidade sem educação. E aí não vai funcionar. Destrói tudo.
Destrói tudo. Exatamente. Getúlio, a gente comentou aqui, inclusive, o senhor hoje faz parte da Academia Brasileira de Qualidade, ABQ, não é isso? E escreveu já alguns livros, um desses que tem a sua participação está aqui com a gente, esse Gestão de Negócios na Prática. Isso. Né? Que o senhor fala um pouco sobre esse desafio, né? Esse desafio de melhorar essa gestão, de melhorar esse ambiente organizacional. Exatamente. Houve, nos anos 50, um grande choque de gestão com a entrada do Japão na competição internacional. Uhum. Então, o Japão começa a mostrar as unhas, levou para lá 2 americanos famosos, hoje no mundo inteiro na área de gestão, que era o professor Deming e o professor Juran. E com esses 2, eles fizeram uma revolução, correto? Sim. O investimento que foi feito no Japão foi todo destinado para as áreas de educação, de preparação de líderes. Olha que coisa interessante. O Japão pegou todo aquele volume de recursos e preparou donos de empresas, Sim. diretores, gente que tinha capacidade de mandar. Porque se o que manda, não mandar correto, você perde todo o investimento. Então, essa era a filosofia, não é? E o Deming depois veio ao Brasil na época que a Ford se juntou com a Volkswagen e criaram a Auto Latina, não é? Sim. E naquele momento que aí como contrataram ele ganhando uma fortuna, né, por dia, eu acho que era 150, 200 mil dólares para um dia de trabalho. Aí ele lá foi apresentado para os executivos da Auto Latina. Sim. E a diretoria falou assim, olha, está aí o doutor Deming, obrigado, gente, a diretoria vai ter que sair porque tem compromisso com outras atividades. Sim. A diretoria da Auto Latina saiu e o Deming saiu atrás. Olha aí. Ele falou, eu não vim aqui para falar para os empregados. Eu vim falar aqui para né? falar para os líderes. É isso, né? Porque quando você muda o líder, você muda toda a história da empresa também e o futuro, né? Getúlio, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho, na volta, a gente continua falando um pouco mais. Correto. Tendo essa aula hoje um pouco de gestão, né, de negócio, de gestão e formação de lideranças. A gente volta já já com o nosso programa. Estamos de volta com o ES News Entrevista aqui na tela da Rede TV Espírito Santo. Hoje a gente está falando aqui sobre lideranças, né? Sobre como melhorar o ambiente organizacional, o ambiente das empresas. Quem está aqui com a gente é o nosso convidado, é o Getúlio Apolinário Ferreira, engenheiro, mecânico, enfim, palestrante, especialista nesse assunto. Hoje dá palestras para várias empresas do país sobre a arte de liderar, né? É uma arte, né? Liderar Exatamente. É uma arte. Inclusive, ele trouxe para a gente aqui um diagrama de causas e efeitos que eu achei sensacional, mostrando de forma, obviamente, bem resumida, um pouco do desafio que é, né, fazer a liderança, né? E a gente tem aqui alguns itens que a gente queria que o senhor comentasse um pouquinho para nós, começando por esse primeiro item, né, que é autoestima e empatia. Correto. Bem, o diagrama causa e efeito também é chamado diagrama de Ishikawa, um japonês que na década de 50 popularizou essa análise sistêmica. Sim. Não é? Porque um dos problemas que nós encontramos hoje com o líder, Sim. o gestor, é que muitas vezes está atacando os efeitos e não administra as causas. Afetividade e transparência. Afetividade. Vamos voltar à autoestima para dizer que a autoestima é uma figura psicológica onde você passa a gostar de você mesmo. Sim. Passa a considerar a sua capacidade e a sua força. Não é? Quem gosta muito de si próprio vai sobrar tempo para gostar dos outros. Claro. Empatia, na
figura psicológica é a transferência de posição. Eu vou ser no lugar do receptor É pensar e passar como, a ver né? o mundo com os olhos dele. Então, essa empatia, muita gente fala hoje, mas não trabalha de forma efetiva com o efeito que ela tem positivo. Certo. Né? Agora sim, então, afetividade e transparência. Afetividade. Hoje, nós temos que praticar isso, não é? Você chega no prédio, na recepção, aqui na empresa, e a pessoa não tem a capacidade de te dar um sorriso. Imagina a quantidade de portas que um sorriso tem. O Dale Carnegie, naquele livro dele, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele fala que o sorriso é um bem gratuito, não é? E, no entanto, tem um valor enorme para o receptor. Então, a gente tem que trabalhar essa afetividade. E ela começa em casa, hein? Tem gente que não consegue, às vezes, ser afetivo com os próprios filhos, não é? Dentro da própria família, né? Da própria família, isso. Quando ele sai para fora, pior ainda. Pior ainda, né? É um reflexo do que a pessoa é no íntimo dela, né? Transparência. Transparência. Transparência, ela só é recomendável ser usada com afetividade. Porque tem muita gente que fala, não, eu sou transparente, não é? Comigo é preto no branco, mas ele é preto no branco, ele é transparente, porém ignorante, sem afetividade. Sim. Então não funciona. Não funciona. Isso. Espírito desarmado, junto com participação. Não venha com espírito armado, venha para colaborar. O que é colaborar? Junto, laborar, trabalhar. Trabalhar junto. Sim. Não é? Então venha para colaborar. E o outro item é a participação. É a participação. É o que vai dar, digamos, uma condição legítima de verdadeira construção. Então você tem que permitir que as pessoas participem. O tempo está acabando, mas eu quero, só para a gente concluir o raciocínio, percepção, processos e resultados. Muito bem. Para tudo que a gente... todo estudo que a gente faz e toda estrutura que a gente constrói, ela tem que visar um resultado. Esse resultado pode ser chamado de objetivo. Sim. O que é um objetivo? É uma meta, que é a direção, mais uma medida. Quanto que eu vou levar para chegar lá? Sim. Então, o resultado valida todo o esforço que nós estamos discutindo aqui de mudança de comportamento. Ilusões e ação para encerrar. Ilusões. Não prometo que não possa cumprir. Sim. Não é? E o outro é ação. Bem, já sabemos dessa estrutura de causa e efeito. Que horas que nós vamos colocar em prática? Como que nós vamos colocar isso nos nossos projetos? Tem que ser o mais rápido possível. É aquela iniciativa para poder ter resultado, né? Tudo isso que a gente está falando aqui para você alcançar a produtividade. Inclusive, esse diagrama foi desenhado aqui pelo próprio Getúlio. É bem interessante, buscando aí a qualidade, inovação e a produtividade. Olha, que pena que o nosso tempo acabou. Que pena, porque eu queria conversar tanto mais coisas aqui com o Getúlio. Um papo produtivo, um papo gostoso e, em especial, que traz muita reflexão para todos nós, para quem está acompanhando a gente agora, o que a gente pode melhorar, né, na nossa vida, e não só na vida profissional, no nosso dia a dia mesmo. Em todos os lugares, em todos os momentos. É isso. Getúlio, foi um prazer. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado a vocês, Rede TV, aos amigos, o Dídimo, né? E vamos tocando o barco. Isso. Não podemos parar. É isso. Obrigado mais uma vez, Getúlio. Okay. A você de casa, muito obrigado pela audiência, pela companhia. A gente fica por aqui com o nosso programa de hoje. Para rever essa entrevista, acesse esflix.com.br. Um ótimo dia e até o nosso próximo encontro.